Nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu faria para começar hoje a ganhar dinheiro escrevendo como copywriter. Então você vai ter um passo a passo prático baseado na minha experiência para você sair do zero e começar a ganhar dinheiro escrevendo no mercado de trabalho freelancer, beleza? Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia, sou copywriter desde 2017 e aqui nesse canal eu te ensino como transformar a tua escrita numa fonte de renda extra ou numa nova profissão. Então já dá aquela curtida nesse vídeo e assina aí se você não tiver inscrito, beleza? Vamos lá! Deixa eu colocar um PowerPoint aqui que eu preparei para a gente começar. Olha lá. O que eu faria então hoje para começar como copywriter? O mercado ele mudou muito desde quando eu comecei. Eu comecei em 2017. Hoje ele está muito melhor para você começar. Está muito mais fácil você começar e você vai ver isso ao longo aqui do vídeo, que eu vou te mostrar isso, beleza? Se você não sabe, qual é a primeira parte aqui? Primeira coisa que eu faria, tá? Se você não sabe, eu sou meteorologista de formação. E se você tiver uma profissão tão estranha quanto a minha, comenta aqui embaixo que eu vou gostar de saber, beleza? E eu trabalhei mais de 10 anos nessa área. E por que eu estou te falando isso? Porque o primeiro passo que eu faria seria escolher um nicho de mercado baseado nessa minha experiência profissional. E por que eu faria isso? Porque eu fiz 10 anos, eu trabalhei 10 anos nessa área, eu fiz um mestrado, fiz metade de um doutorado. Então eu tenho uma vivência de mercado nesse segmento, certo? E eu posso usar isso para começar de uma maneira muito mais tranquila e muito mais segura. Por quê? Porque eu posso começar escrevendo para empresas de meteorologia, para empresas que trabalham com energia renovável, por exemplo, energia eólica, energia solar, empresas de consultoria ambiental, ou seja, todas essas empresas da área ambiental que têm a ver, que estão relacionadas com a minha experiência, eu poderia escrever e eu começaria escrevendo para elas. Isso me daria muito mais tranquilidade, porque eu ia estar lidando com pessoas que eu estou acostumado, com profissionais de uma área que eu consigo conversar tranquilamente. Eu escreveria os meus textos de uma forma muito mais fácil também, porque eu escreveria sobre temas que eu domino, tá? E até na hora de fechar projetos, de conversar sobre meus serviços, de oferecer serviços, seria muito mais fácil também, porque eu ia estar ali falando sobre necessidades, sobre os problemas de um mercado que eu conheço. E como é que você pode usar isso em relação à tua experiência? Por exemplo, se você é da área de educação, você pode escrever para escolas, para universidades, para curso preparatório de Enem, de concurso público. Se você é da área da saúde, você pode escrever para psicólogos, para médicos, para nutricionistas. Se você é engenheiro ou de alguma engenharia, você pode trabalhar com empresas de engenharia ou de arquitetura. Então, assim, independente de qual seja a sua formação ou experiência, você consegue relacionar um segmento de mercado para você começar. E esse seria o primeiro passo para eu começar de uma maneira mais fácil, tá? Segundo, eu montaria um portfólio vendedor. O que é um portfólio vendedor? Quando a gente vai apresentar nosso serviço para potenciais clientes, a gente manda amostras de texto para ele. E essa amostra de textos são para mostrar para essas pessoas que a gente sabe escrever bem, que a gente consegue escrever um texto bacana, com argumentação, com um título bacana e argumentos relacionados àquele título e tal. Então, a ideia é você ter um portfólio com amostras de texto. Essa amostra de texto, elas têm que ser relacionadas ao nicho que você vai escolher, tá? Por quê? Porque isso já vai mostrar para a empresa ou para o potencial contratante que você entende do segmento dela. Então, por exemplo, se eu estivesse montando um portfólio de meteorologia, eu colocaria temas relacionados à meteorologia, à energia eólica, à energia solar, temas relacionados a essas coisas, tá? Então, se você for de qualquer nicho, você coloca o teu relacionado ao teu nicho, alguns temas, tá? E não precisa ser muito não, pode ser 3 ou 4 textos e tal. Agora tem que ser do serviço que você vai oferecer, tá? Então, por exemplo, a gente pode oferecer diversos serviços, já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o ideal é que você tenha no teu portfólio a amostra do serviço específico que você quer oferecer, beleza? Muito bem, então isso seria eu montaria o meu portfólio vendedor. Qual seria o terceiro passo? Eu escolheria um único serviço para começar. Como copywriter, você pode trabalhar fazendo artigo de blog, post para rede social, como o Instagram, por exemplo, você pode fazer history, carrossel, roteiro para reels, roteiro para vídeo no YouTube, você pode escrever e-mail, newsletter, post para LinkedIn, tá? Você pode fazer apostila de acompanhamento de curso de graduação e pós-graduação, você pode escrever livro para os outros, você pode escrever site institucional. Olha quanta coisa. Se você quiser começar com tudo, vai ser muito mais difícil, porque você não domina nada disso ainda. Mesmo que você escreva muito bem, você ainda não domina os formatos relacionados a esses serviços. Então, o ideal para você começar é um único serviço. Eu escolheria um único serviço.
tá? E por quê? Quais são as vantagens disso? Ó, é mais simples e mais prático, então você pode aprender e já começar a trabalhar, porque é um serviço só que você vai aprender, tá? Um formato de escrita só. Um retorno financeiro mais rápido para dar confiança e te motivar a continuar. Assim que você aprendeu esse serviço, você já pode oferecer. É simples e rápido assim. E aí você já pode fechar um contratinho, fechar um cliente. Você vai ver que está funcionando e isso te motiva a continuar. E a consistência, ela é essencial para a gente ter uma boa remuneração como copywriter. Ele vai ser mais barato, ou seja, você vai investir pouco tempo, energia e dinheiro para aprender um dos serviços mais lucrativos do copywriter. Eu vou dizer qual é, tá? Que eu vou te dar um exemplo aqui, ou uma sugestão de qual você pode escolher. Mas você vai ser muito mais barato em todos os sentidos para você escolher um desses serviços. E você pode fazer nas suas horas vagas. Você não vai comprometer a sua rotina atual. Se você hoje está aí trabalhando de 8 às 18 em alguma empresa, você pode fazer isso à noite, pode fazer isso no final de semana, então fica muito mais fácil. E qual seria esse serviço, então, que eu sugiro para você? Artigo para blog de empresa, tá? E por que isso? Porque dois critérios. Primeiro, tem uma alta demanda no mercado, todas as empresas precisam, já vou te mostrar isso. E segundo, eu gosto. No meu caso aqui, né, seria o que eu faria para começar, eu gosto de artigo de blog, eu gosto de escrever bastante, eu gosto de argumentar, eu gosto de aprofundar e tal. Se você preferir textos mais práticos, mais rápidos, tipo post para rede social, não tem problema nenhum. Pode fazer isso, tá? Só que é mais fácil você começar por artigo e eu vou te mostrar por quê. Olha só. Primeiro, em relação ao mercado, tem uma alta demanda. Todos os segmentos precisam, todos eles precisam. Agora, tem alguns que já usam há muito, muito tempo. Por exemplo, educação, tecnologia, são segmentos que usam blog há anos. Desde que a internet começou a bombar aqui no Brasil, né? Mas que acelerou muito depois da pandemia, essas empresas viram no blog um ótimo canal de atração de potenciais clientes. Por quê? Porque você tem hoje milhões de pessoas pesquisando no Google sobre produtos e serviços. E o blog é o caminho mais fácil e rápido para essas empresas puxarem essa audiência para os seus sites, beleza? Então, e uma outra vantagem, é um trabalho recorrente. Não adianta, por exemplo, você escrever artigo de blog durante 2, 3 meses para a empresa e depois parar. A empresa vai parar de ter resultado. Então, é legal para a gente porque a gente pode fechar projetos de longo prazo, sem data para terminar, porque todo mês tem que estar ali publicando o artigo de blog, senão a empresa não aparece no Google. Depois, resultados, eles vêm no curto prazo. O que a empresa quer quando contrata alguém para produzir conteúdo? Ela quer resultado, né? E aí, se você pode mostrar para ela que esse resultado, ele vem de 3 a 6 meses de produção de conteúdo. Rapidamente, esse resultado, quer dizer, relativamente rápido, né? Não é da noite para o dia, mas também a empresa sabe que nenhuma ação de marketing funciona da noite para o dia, mas a partir de 3 meses é um prazo relativamente curto para ela ver o resultado do seu trabalho. E o melhor, esses resultados são cumulativos. O que acontece? A partir do momento que começa a dar resultado, o artigo de blog começa a trazer pessoas para o site da empresa, não para mais e vai acumulando. A curva, ela é exponencial. Então você, por exemplo, começa a escrever para uma empresa e aí depois, a partir do 3º, 4º, 5º mês, começa a ir 100 pessoas novas para o site da empresa, depois 300, 500, 1000. E aí imagina o potencial de faturamento dessa empresa com você levando isso para lá. Então é um serviço altamente valorizado. Por isso que eu falei aqui atrás, ó, que você ia aprender um dos serviços mais lucrativos do copywriter, que é fazer o artigo para blog. Por conta dessa característica do resultado ser cumulativo, tá? E falta gente para atender tamanha demanda. Então tem pouco redator hoje para atender tanta necessidade das empresas. Então por isso que eu sugeriria, ou eu começaria com artigo de blog como meu primeiro serviço, tá? Depois, meu terceiro passo seria aprender o ChatGPT o mais rápido possível. Por quê? Porque com isso eu conseguiria acelerar a minha produção. Pensa comigo, vou trazer um exemplo aqui de quando eu comecei, eu fazia artigos de blog, eu levava de 3 a 5 horas para fazer um artigo, tá? Isso entre pesquisa do tema, a escrita em si e a revisão. De 3 a 5 horas para um artigo só. Então, se eu tinha um cliente com 4 artigos, faz as contas, eu levaria de 12 a 15 horas ou 16 horas para fazer esse artigo. Se eu tivesse 5 clientes de artigo de blog, como já aconteceu naquela época, eu ficava o mês inteiro escrevendo igual doido um artigo para blog. E isso tomava todo o meu tempo e não me permitia ter tantos clientes assim, ou seja, limitava o meu faturamento. Agora com o ChatGPT, você consegue acelerar muito essa produção. Só para você ter uma ideia, eu faço um artigo de blog hoje meia hora no ChatGPT e sai um artigo de qualidade, humanizado, tá? Por quê? Por conta da revisão.
uma coisa que eu tenho que abrir um parênteses para você aqui, o ChatGPT não cospe texto final. Você vai ter que aprender a treinar ele, a trabalhar ali com os comandos e tal. Ele vai fazer o trabalho braçal, né, da pesquisa, escrever o texto base, mas você vai ter que dar o polimento final. É você que faz o ajuste fino. E aí sim esse artigo fica bacana, porque você deu o teu toque humano. Mas isso você faz muito mais rápido. Então você consegue, por exemplo, hoje, por exemplo, eu atendo um cliente com 4 artigos por mês e uma manhã. Eu faço uma manhã 4 artigos, que é a produção mensal para um cliente. Imagina, se eu cobro aí em torno de R$150 um artigo, que é mais ou menos o preço médio, que eu sugiro também, dá R$600 em uma manhã que você ganha. Multiplica isso por 5 clientes, você trabalha 5 manhãs e ganha R$3.000. Olha só. Na minha época não tinha isso. Lembra que eu falei? Que eu ia te mostrar que agora está muito mais fácil? É isso. Hoje você consegue ter esse retorno financeiro muito mais rápido por conta da IA. Tá? Então esse seria o meu terceiro passo. Aprenderia a usar o ChatGPT o mais rápido possível. Depois, buscaria meus primeiros clientes antes de me sentir pronto. E o que quer dizer isso? Em 2021, eu comecei a ensinar. Então eu abri o meu primeiro curso de formação de redator, de copywriter, e eu comecei a ensinar. E eu percebi que as pessoas, elas tinham uma característica muito interessante, mas que atrapalhavam elas. Primeiro, elas tinham medo de começar, então elas entravam no curso, aprendiam, e aí elas não iam para a prática. E aí eu percebi, conversando com elas, conversando com meus alunos e tal, que elas não se sentiam prontas. Mesmo o curso dando ali todo passo a passo e tal, tudo certinho, elas não se sentiam prontas. E aí, conversando com elas, eu percebi que era um sentimento meio que generalizado, tá? E aí, só para você ter uma noção, que isso é inerente da gente, quando a gente vai começar uma coisa nova, é natural, a gente nunca fez aquilo, é natural a gente não se sentir pronto. Por exemplo, quando você fez faculdade, você terminou a faculdade e foi procurar o teu primeiro emprego, você se sentia pronto? Eu não me sentia. Eu fiquei 4 anos estudando, né? E a maioria das pessoas é assim, a gente não se sente pronto. Sabe o que vai deixar a gente pronto? É colocar em prática, é entrar no mercado, é correr atrás dos clientes, é atender esses clientes, é escrever texto, receber feedback desses textos e tal. Então é a prática que traz a confiança. Então, sabendo isso hoje, né, eu colocaria isso em prática. Então eu buscaria meus primeiros clientes antes de me sentir pronto. Eu aprenderia o serviço, tá? Eu faria meu portfólio e eu já ia caçar cliente. E aí esses clientes eles podem vir da onde? Networking. Você pode avisar para todo mundo do teu círculo aí que está oferecendo trabalho de escrita para empreendedor, para empresa e tal, do nicho que você escolheu. Eu procuraria vagas no LinkedIn, vaga no banco de vagas, eu ia para a plataforma de freelancer, eu ia procurar empresas no Google mesmo, colocar lá, digitar lá o nicho que eu escolhi, ia procurar empresas que estão precisando desse serviço, enfim, eu ia correr atrás, tá? Então esse seria meu quarto passo. O quinto, aprenderia como fechar projetos de longo prazo por um preço justo. Por que eu estou falando isso? Hoje você vê, em alguns casos aqui, empresas oferecendo valores irrisórios pelo nosso trabalho. E é um problema que tem em todo lugar, né? Todo mercado tem isso. Empresa que quer explorar o profissional. Beleza. Graças a Deus, não são a maioria. Pelo contrário, são a minoria. Tem muita empresa aí que quer pagar o que é justo para você, se você mostrar que pode entregar o resultado para ela. Tá? Então fica tranquilo em relação a isso. Então o que acontece? Para você filtrar separar esse joio do trigo, você tem que aprender como conversar com essas empresas e fechar projetos de longo prazo por um preço que seja bacana para os dois, tanto para a empresa quanto para você. E por que eu falo projeto de longo prazo? Lembra lá no início que eu falei que, seguindo a nossa lógica de escolher um serviço para começar, o artigo de blog ele precisa ter uma publicação contínua no blog para ter resultado, a empresa continuar tendo resultado. Então, quando você for fechar um projeto, conversar com alguém interessado, você fala isso, olha, a gente tem que fechar aí um projeto sem data para terminar, porque todo mês a gente vai fornecer o artigo para você, vai publicar o artigo e aí sim você vai ter resultado e depois o resultado é cumulativo, tá? E aí quando você fecha isso para um valor justo, você tem o quê? Uma previsibilidade tanto de trabalho quanto de dinheiro. Então é como se você estivesse aqui formando o seu salário de freelancer, entendeu? Você tem uma renda recorrente como freelancer. Voltando para aquele exemplo do blog, se eu fechar 5 clientes a R$600, eu tenho R$3.000 por mês. Olha só que bacana, é uma ótima renda extra, não é não? Então eu aprenderia como fazer isso. Como é que a gente faz isso? A gente tem que aprender um pouquinho de venda, de negociação, como é que a gente funciona isso. Quando eu comecei, eu nunca tinha vendido nada na minha vida. Então eu tive que aprender isso. Tanto é que no meu curso eu ensino, tem
o meu curso mais completo, né, o método de escrita estratégica. Se você estiver interessado, vou até deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Ele tem 2 módulos só focado em captação de cliente. Por conta disso, porque eu sei que quem começa geralmente não tem essa vivência, essa experiência, né, em conseguir cliente. Então eu aprenderia essa parte, aprenderia um pouquinho de venda, um pouquinho de negociação e tal, para conseguir fechar esses projetos de longo prazo e ter essa previsibilidade de trabalho e de dinheiro. Muito bem. E por último, eu faria um curso de escrita para acelerar todo esse processo. Tá? E eu não estou falando isso só porque eu vendo o curso de escrita, eu realmente faria isso. Na minha época não tinha curso de escrita. Não tinha ninguém oferecendo formação e tal, não tinha nada disso. Mas pensa comigo, tudo que eu falei aqui, você pode pesquisar no YouTube para fazer. Só que você vai levar muito mais tempo, vai gastar mais energia e vai ficar na insegurança sem saber se aquilo ali está aprendendo do jeito certo, está aplicando do jeito certo e tal. Dentro de um curso, alguém já teve um trabalho de organizar de forma didática os temas, os assuntos, te dá exemplo prático e você tem com quem tirar dúvida. Alguém geralmente já está há anos no mercado, tipo eu que estou há 9 anos no mercado. Você vai conseguir, você vai ter um acompanhamento, você vai poder tirar dúvida, conversar e tal. E isso não tem preço, tá, gente? Não tem preço. Isso vale muito mais do que o valor que você investe no curso, ok? Então eu faria um curso de escrita para acelerar todo esse processo, porque assim eu poderia começar mais rápido, começar a ganhar dinheiro escrevendo mais rápido. Que é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer, beleza? E aí, eu tenho uma proposta para te fazer, se você tiver interesse. Eu falei do meu curso, o Método de Escrita Estratégica. Ele é o curso mais completo que eu tenho, tá? E eu também tenho um outro curso que ele é mais voltado para iniciantes, para quem está começando do zero e que abrange mais ou menos tudo que eu falei aqui. Por quê? Porque eu ensino como você escrever artigo para empresa usando o ChatGPT, tá? E aí o que acontece? Nesse curso você aprende a escrever artigo do zero, desde a escolha do tema até a revisão final, e a usar o ChatGPT para acelerar essa produção, como eu falei aqui nesse vídeo, tá? E aí eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver. É um curso, ele é mais curto, ele é mais prático e objetivo, é para você dar o primeiro passo mesmo. Por isso que ele só te ensina um serviço, tá? Ele te ensina a escrever artigo. E aí você vai ver que é muito rápido para você começar e ter esse retorno financeiro. Então, se você tiver interesse, tá aqui embaixo e você pode aproveitar aí para conhecer. Beleza? Se você gostou desse vídeo, então, dá aquela curtida bacana, assina o canal se não tiver inscrito ainda. Eu espero que tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida em algum dos passos que eu falei aqui, né, do que eu faria para começar hoje como copywriter, comenta aqui embaixo que eu respondo para você e a gente se vê no próximo vídeo.